Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Tudo bem? Nesta aula de hoje, nós iremos descobrir o que os candidatos que estão obtendo notas altas estão fazendo na sua redação do Enem. Eu verifiquei aqui, fiz uma rápida pesquisa. Na verdade, eu vejo todos os anos e fico um pouco chateada de ver que todos os anos milhares de estudantes têm suas redações zeradas. O que acho uma pena, porque o Enem é uma oportunidade maravilhosa de você poder ingressar naquela universidade, seja pública ou privada, e realizar o seu sonho de cursar o ensino superior. Eu sei que a nossa formação está muito voltada para as questões financeiras, né? Mas o ensino superior é uma experiência maravilhosa, porque geralmente é um espaço que não é local. Quando estudamos no pré, ensino fundamental, ensino médio, geralmente as escolas são próximas de nossa casa e a comunidade, as pessoas são um pouco parecidas, né? Vivem mais ou menos as mesmas coisas. A faculdade, a universidade, o próprio nome já diz, você conhece pessoas de diferentes locais, diferentes cidades, diferentes estilos de vida, diferentes sonhos. Nossa, eu cresci muito como pessoa cursando ensino superior. Na verdade, o que eu aprendi lá, o diploma que eu tirei, conquistei, tem me realizado como pessoa, como profissional, melhora a sua autoestima, o fato de estudar faz com que você se sinta mais seguro, você lida com desafios, e esses desafios fazem com que a gente cresça, e quando a gente cresce, o lugar onde a gente vive, as pessoas que nos rodeiam, crescem junto. Então, se você teve a experiência de ter a sua redação do Enem zerada, ou se você já está há muito tempo fora da escola e tem receio, se sente seguro, como é que eu vou escrever? Não tenho a menor ideia, você está no canal adequado. Ele foi desenvolvido para as pessoas que têm dificuldades, para quem está começando do zero. Então, o nosso assunto de hoje é o que é que estão fazendo para elevarem as notas ou terem notas altas, os candidatos que fizeram a sua redação. Se você tiver alguma pergunta, deixe escrito nos comentários, que eu te responderei. Também, também fiz um e-book ensinando a identificar o problema no tema e a analisar os textos motivadores, que esse trabalho, esse planejamento põe você muito bem na escrita da sua redação, tá bom? Na aula de hoje nós vamos verificar como é que se estrutura o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é a sua porta de entrada. Lembre que quando você escreve, você está escrevendo para uma pessoa, no caso duas, né? São dois avaliadores. Quando há alguma divergência de notas, aí outras pessoas, outros avaliadores são convocados. Mas geralmente são duas pessoas a lerem o seu texto. Você está escrevendo para alguém. Então é necessário ter isso em mente. Me comunicar de maneira agradável, convidativa, cativar mesmo o leitor da minha redação. E você consegue isso escrevendo, planejando e escrevendo um bom primeiro parágrafo. E é o que veremos aqui. Então, vou te dizer quais são os passos e no último slide nós veremos um exemplo, ok? Vamos lá. Bem, você tem que começar com um repertório. Comece sempre o seu primeiro parágrafo citando um poema, um verso de um poema, de uma música, um livro, um filme, a Constituição Federal ou outra lei, sempre relacionado com o tema. Isso confere, já deixa de cara quem está lendo, pensar, este aqui já conhece um pouquinho da estrutura. Opa, que bom! Porque o avaliador, ele lê muitos textos em que as pessoas escrevem sem muito preparo, escrevem de maneira desorganizada, desordenada, às pressas. Então, encontrar um texto que já começa
citando a Constituição Federal, ou um filósofo, ou um romance de literatura de língua portuguesa, ou, quando digo língua portuguesa, me refiro a Portugal, vai, José Saramago, os grandes, né? Essa de Queiroz, aqui, Machado de Assis e outros, já eleva a tua nota. Você só começa a escrever o seu parágrafo quando você souber qual foi o problema que te foi proposto. Toda redação do Enem, toda edição, ela traz um problema, está lá escondidinho no tema. O tema ele aparece. Você tem lá a folha da redação e ela tem 3 partes. Tem que olhar com muita atenção essa folha. Na parte de cima tem as instruções. Muitas pessoas não têm olhado, porque, por exemplo, muitas pessoas têm a redação zerada porque escrevem 7 linhas ou menos. Mas na folha da redação, na parte de cima, nas instruções, está escrito explicitamente que você precisa escrever um texto com 8 linhas no mínimo. Então, se tem tantas pessoas, são milhares, escrevendo 7 linhas, ou ela não leu, ou ela leu e não prestou atenção na orientação. Então, a parte de cima tem orientações, o que você deve fazer, a parte do meio da folha da redação, né? Tem os textos motivadores e no rodapé tem a frase tema. Então, eu te aconselho, no momento da prova, você vai primeiro leia a frase tema e tente identificar, tenta não, você tem que conseguir. Qual é o problema aqui? Porque toda a redação do Enem vai trazer um problema, seja ambiental, seja social, seja político. Para você discutir esse problema, se posicionar em relação a ele, discutir com fundamentos, e os fundamentos seriam um autor, um sociólogo, um filósofo, um antropólogo, uma lei, uma declaração dos direitos humanos, fundamentar. Pensa da seguinte maneira: a tua opinião é como se fosse aquela barra do atleta, da pessoa que faz exercício, que ela segura com as mãos. Só que essa barra que está no horizontal, ela tem colunas sustentando. Então, a sua opinião tem que ser sustentada com argumentos. Esses argumentos são essas colunas que te digo, ou o fundamento. Esse fundamento pode ser dados, a opinião de pessoas que são consideradas, que são renomadas, né, que são reconhecidas, e aí você vai usar o seu conhecimento adquirido na escola ou na preparação para a redação. Então, ao ler a frase tema, você tem que identificar qual é o problema, se posicionar em relação a ele, dizer o que você fez, qual a sua opinião sobre, discuti-lo por meio de fundamento e propor soluções para este problema. Essa é a estrutura da redação. Claro que eu estou falando de maneira superficial, é uma primeira estrutura para você ter uma ideia de tudo. E ao longo das aulas, em outros vídeos e também em outros canais, você vai se familiarizar com essa estrutura, o que cada parte dela vai exigir de você. Depois que você identificou na frase tema, lá na folha da proposta de redação, se você identificou no tema, lá no rodapé da folha o problema, perfeito. Você vai ler os textos motivadores para ter uma tempestade cerebral, ter novas ideias, ou para identificar que informações eles trazem. Geralmente são informações que nós não temos. Então, ele acrescenta e motiva, faz com que novas ideias venham à sua mente, com base no seu conhecimento de mundo e a sua trajetória estudantil. Então, identificou o problema, você vai se posicionar, é a famosa opinião ou tese, você vai dizer o que você pensa sobre este tema, sobre este problema. E você vai apontar as causas do problema. É claro que aqui é uma opção, né? Eu optei por falar sobre as causas porque me parece mais lógico. Então, identificou o problema, apontou 2 causas,
discute as causas com fundamento e aí apresenta 2 soluções. Nossa, é o texto perfeito. Eu sei qual é o problema, eu sei discutir o problema e eu apresento propostas de intervenção no último parágrafo. Então, é uma estrutura que faz com que você não zere. E, claro, você tem que escrever mais que 8 linhas, de 8 em diante, apresentar os argumentos, apresentar o fundamento, enfim. Mas esse caminho, problema, tese, discussão, fundamento, argumento, proposta de intervenção, é uma estrutura que não te faz perder-se do tema, perder-se na escrita e dizer qualquer coisa para preencher espaço, preencher linha. Porque a redação do Enem, ela te pede essa capacidade. Bom, esqueci de dizer. Essa é uma opção. Identifiquei o problema, me posicionei e vou falar das causas. É um caminho. Há quem opte por falar das consequências. Então, eu estou te falando aqui de uma estrutura que contemple as causas, mas há outras estruturas. É que essa me parece a mais segura para quem está começando, para quem tem pouco conhecimento sobre a redação do Enem. Tudo bem? No final, nós veremos o exemplo e você vai entender melhor. Cada causa você vai deixar num parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, você começa com uma citação. Estou revisando, tá? Para ficar bem claro na sua mente. E não é qualquer citação. E se você usar o verso de uma música do Caetano Veloso, por exemplo, que tem a ver com o tema e o problema, tudo bem? Relacionar, é linkar. Então, traga um repertório sociocultural, me posiciono, escreva a minha tese, digo que vou tratar das causas do problema, na tese vai aparecer o problema e como você se posiciona em relação a ele. No finalzinho desse primeiro parágrafo, você vai anunciar o que você fará, que no caso é, vou tratar das causas desse problema, e cada causa vai ganhar um parágrafo. São 2 causas, então, o segundo e o terceiro parágrafos. Eu escrevi aqui soluções, mas o termo adequado seria intervenções, porque as questões tratadas na redação do Enem são problemas de um país ou até do planeta. Então, conseguir solucionar 100% muito difícil. O que a gente traz é propostas de intervenção para pelo menos amenizar ou enfrentar o problema identificado. Isto aqui, trazer as 2 soluções, você vai fazer no 4º parágrafo. Eu gosto muito dele, porque se ele for bem escrito, você garante 200 pontos. Enquanto que a competência 1, que é o domínio da norma padrão, o avaliador vai verificar em toda a redação, nos 4 parágrafos, nas 30 linhas. Essa redação que trata da intervenção é só o 4º parágrafo. Então, veja, o 4º parágrafo, que pode ter, estou pensando 30 linhas, umas 7 linhas, em 7 linhas você garantiria 200 pontos. Ele é muito importante. Aqui eu estou voltando lá à causa, né? Então, se eu digo que falta lei, seria interessante trazer um autor que fala dessa lacuna de lei. Eu vou te dar um exemplo que eu estou lendo esta semana. Estou lendo um livro da professora Raquel Ronick, ele se chama São Paulo, o Planejamento da Desigualdade. Ela vai mostrando aqui que a maneira como a nossa cidade foi organizada, urbanisticamente falando, que ela é professora de urbanismo. Então, as avenidas, as ruas, esses bairros arborizados e seguros, com terrenos de maior extensão, e a periferia, e o fato de ser distante, tem um espaço na cidade de São Paulo que tem certa configuração, e outros espaços que têm uma outra, em que é mais difícil se locomover, ter acesso à saúde, ter acesso à cultura e lazer. O que ela mostra neste livro é que
essa configuração da cidade de São Paulo, ela foi pensada politicamente, seja pelos gestores, os prefeitos, inclusive no final ela traz a lista de todos os prefeitos, seja pelos os parlamentares. Então, ela vai mostrando ao longo do texto que os vereadores da cidade, eles foram decisões tomadas. E tem um trecho. Então, se houve leis dizendo como seria, por exemplo, a Avenida Paulista. Quando você anda na Avenida Paulista e vê aquelas margens, você vê que você já percebeu que as calçadas da Avenida Paulista, elas são mais largas, que as construções são mais distantes, aquilo foi previsto. Por que lá é assim? Elas não são, por exemplo, elas são planas, agradáveis de. Você pode dar de salto alto, as mulheres, por exemplo. Tenta dar de salto alto numa calçada da periferia, às vezes nem tem calçado, não é? O que a professora diz aqui? Foi planejado, foi pensado. Não é que houve, sim, as pessoas dizem, a cidade cresceu de maneira desorganizada, desordenada. Quando você lê esse livro, você percebe, opa, por que eu te falo esse livro? Porque se você diz que determinado problema que existe no país, a causa dele é a falta de lei, esse texto te caberia. Por quê? Há leis, né, aqui na cidade de São Paulo, para determinados grupos sociais e não há lei beneficiando outros grupos sociais. Então, isso aqui seria um fundamento, entende? Você citaria a professora, não precisa dizer a professora, você pode dizer o livro tal, ou Raquel Ronick, aí você escreve, né? Então, há uma lacuna de lei beneficiando ou igualando os benefícios para todos na cidade. Enfim, não sei se me fiz entender, mas se eu aponto uma causa, por exemplo, uma das causas é a falta de lei. O Congresso deixou de legislar. A Câmara deixou de legislar. Se você tem um autor que fala, você pode relacionar, colocar no seu texto, não estará desconectado, e elevará em muito a sua nota, porque essa é uma competência que o Enem pede. É claro que esse texto aqui, ele é mais o pessoal da academia, quem faz arquitetura e tal. Mas, ó, já estou te falando, você se destacaria. Pouco provável que aparecesse esse texto em uma redação do Enem. Ele seria citado em uma monografia, já de quem está no ensino superior, ou mesmo na pós-graduação. O que aparece bastante nas redações do Enem são autores, filósofos, sociólogos, para fundamentar o segundo ou terceiro parágrafo escritos, né? São os autores, os componentes, os conteúdos vistos no ensino médio. Então, se você me traz um repertório diferenciado, vai te diferenciar, ok? Continuemos. Aqui nós já vamos para a exemplificação. Este aqui está um pouco pequeno, mas eu leio para você. É o tema da redação de uma das últimas edições, acho que 2022, se não me engano. Desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Você consegue identificar o problema aqui? É claro que ele está tacado longe dos textos motivadores, né? Mas se você conversa com esse texto, olha, vamos de novo, vamos novamente. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Você já percebe o quê? Que há grupos no Brasil que não são valorizados. Porque se há desafios para a valorização, então ainda não se obteve a valorização. Qual é o problema? O problema no Brasil é que as comunidades e povos tradicionais não são valorizados. Então, depois que você conversou e descobriu qual é o problema, você vai para os textos motivadores. Tudo bem? Aqui, como nós estamos vendo como foi o planejamento, como é o planejamento do primeiro parágrafo, que tem feito com que muitos aumentem, elevem a sua nota, cativem o avaliador, nós não iremos ver os textos motivadores deste tema. Aqui o texto, primeiro parágrafo. Veja como foi escrito. Então, a parte que está em branco é o repertório sociocultural que te falei. Comece sempre. Ou pense, bom, como eu vou começar?
Ai, eu sei o trecho da música do Caetano, da Gal, do Zé Cabaleiro. Precisa ser um músico conhecido, não pode ser. Eu digo não pode ser que é um pouco, né? Eu não posso garantir, o que eu sei músicos, autores consagrados, eles são melhor recebidos na redação. Então, você não vai colocar a tua vida em risco, né? Neste momento. Tudo bem? O escritor aqui, deste primeiro parágrafo, optou por trazer a Constituição Federal. Então, vamos ler. A Constituição Federal de 1988 assegura que todos são iguais perante a lei. Tá vendo lá? Contudo, olha lá, então vai trazer uma condição contrária. A valorização das comunidades e povos tradicionais não tem ocorrido, pois faltam leis, olha o argumento aqui, faltam leis que os reconheçam e que protejam seus direitos. Olha o problema, olha a tese, olha o argumento, olha o repertório sociocultural, percebe quanta coisa num parágrafo? Um desafio, portanto, desafio, ó, tá faltando uma letrinha ali, tem que arrumar. Um desafio, portanto, que deve ser enfrentado com urgência por meio da averiguação das causas, olha a opção do escritor, de tal omissão e da proposição de políticas públicas de enfrentamento desse problema. Olha que interessante, você percebe que aqui ó, é um planejamento de toda a redação. O que é que o escritor está dizendo para o leitor? Porque cria uma expectativa. Olha só, está dizendo que faltam leis, está dizendo que é um problema que tem que ser enfrentado. E está dizendo que vai tratar das causas da omissão e que vai trazer uma propositura de intervenção, de políticas públicas. Aí vem a pergunta: quais serão as causas que ele irá escrever? Quais serão as políticas públicas que ele, ela, né, pode ter sido uma garota, uma mulher, vai trazer? Então, já predispõe o leitor, no caso, avaliadora, são professores de português ou linguistas que vão ler seu texto. Como essas pessoas já são profissionais da língua, encontrar um parágrafo escrito assim já o deixa mais confortável com você. Ele já se sente que você é um amigo dele. Opa, esse aqui sabe do que fala. Percebe? Como eu havia dito, tem o e-book que explica. Essa construção não foi aleatória, né? Tem um planejamento a partir da análise dos textos motivadores. E caso você queira, entre em contato. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se ficou faltando alguma coisa, se algo não ficou bem escrito, se você tem sugestões, se você tem dúvidas, alguma pergunta e não tem a quem fazer em relação à redação, fique à vontade. Essa casa é sua. Um abraço.